Eu estava na rodoviária de Santos, 10 da noite, com aquela mala velha de tecido xadrez que meu marido usava nas viagens de caminhão. A luz fluorescente piscando, cheiro de fritura misturado com desinfetante barato. Minha mão tremia quando peguei o celular. Não era medo, era raiva contida. Liguei pro Evandro primeiro. Meu genro, marido da Patrícia, minha filha do meio, dono de loja de material de construção, aquele que todo domingo falava alto sobre expandir os negócios. 3 toques. 4. Alô, sogra! A voz dele já tinha aquele tom de pressa falsa. Evandro, eu fui despejada, perdi o apartamento, tô aqui na rodoviária, precisando de um lugar para dormir hoje. Silêncio, daqueles que você sente o cérebro da pessoa calculando. Ai, sogra, é que a casa tá em obras, sabe? Quebramos a parede do quarto de hóspedes. Não tem nem onde a senhora dormir direito. Eu anotei no meu caderninho preto. Evandro, obras, mentira. E a Patrícia? Ela não pode vir me buscar? Ela tá com enxaqueca, dormiu cedo. Olha, amanhã a gente conversa com calma, tá bom? A senhora não tem uma amiga aí perto? Ele desligou antes de eu responder. Minha garganta queimou. Não de choro, de confirmação. Se você tá gostando dessa história, se inscreve no canal. Porque o que eu descobri nos próximos dias, ninguém imagina até onde uma família pode ir quando o dinheiro entra no meio. Respirei fundo. Liguei pro Paulinho, casado com a Camila, minha filha mais velha. Dono de loja de autopeças, sempre de boné, sempre sem tempo. Tia Marlene! Oi! Olha, que situação, né? Mas aqui tá punk também. O Pedrinho tá com febre, a Camila tá sozinha, não posso deixar ela. Paulinho, eu só preciso de um sofá. É, mas com criança doente, a senhora entende, né? Contágio, essas coisas. Anotei. Paulinho, filho doente. Mentira. Último. Rodrigo, marido da Renata, minha caçula. Loja de roupa no centro, o que sempre me chamava de tiazinha querida nas festas. Oi, tia! Nossa, que bad, hein? Olha, a gente ia adorar ajudar, mas a Renata tá com a mãe dela internada, sabe? A casa tá um caos. Amanhã eu vejo um jeito, prometo. Ele nem esperou eu falar. Desligou. Anotei. Rodrigo, sogra internada. Verificar. Eu não chorei. Minha mão só apertou o caderninho com força, as veias saltando na pele fina. 72 anos nas costas. 3 filhas criadas sozinha, depois que meu Toninho morreu. 3 genros que eu ajudei a montar negócio, que sentavam na minha mesa todo domingo. E nenhum tinha um sofá para mim. Mas eu já esperava isso. Na verdade, eu precisava disso. O teste tinha começado 3 semanas atrás, quando meu contador me ligou perguntando se eu tinha autorizado a venda de um galpão. Eu não tinha autorizado nada. E quando pedi os extratos, vi transferências, vendas, movimentações que eu nunca fiz. Alguém estava roubando meu patrimônio. Alguém que tinha acesso. Alguém da família. Então eu inventei que tinha sido despejada. Peguei a mala velha, vim para Santos e liguei. Faltava uma ligação. Peguei o celular de novo, as mãos já cansadas, e disquei para Júlia, minha neta. 22 anos, estudante de pedagogia, dividindo kitnet de 18 metros quadrados em São Vicente. Ela atendeu no primeiro toque. Vó, que foi? Tá tudo bem? E quando eu contei, a voz dela quebrou de um jeito que me partiu. Eu vou aí agora, vó. Não sai daí. Eu vou. Desliguei e fechei os olhos. Júlia não sabia, mas ela acabara de me dar a última peça do quebra-cabeça que eu precisava para destruir quem estava me roubando. 1h30 depois, vi a Júlia entrando na rodoviária. Cabelo preso num coque bagunçado, tênis gasto, aquela mochila verde das costas que eu conhecia desde o primeiro dia de aula dela. Ela veio correndo, não andando, correndo. Vó! Me abraçou com força, daquele jeito que aperta a costela e faz doer gostoso.
Senti o cheiro de sabonete de coco barato e suor de quem pegou 2 conduções. Minha garganta apertou. Eu queria falar que estava tudo bem, que era só um teste, que ela não precisava ter largado tudo. Mas eu segurei. Ainda não. Você tá bem? Comeu alguma coisa? A voz dela saiu sem ar. Tô, filha. Agora que você chegou, tô. Ela pegou minha mala como se pesasse nada. Começamos a caminhar até o ponto de ônibus. Foi aí que eu vi a mochila dela entreaberta. Livros de pedagogia, um caderno com abas coloridas, um estojo de canetinhas que eu tinha dado no aniversário dela. Júlia, e a aula amanhã? Ela parou de andar. Virou para mim com aqueles olhos castanhos iguais aos do meu Toninho. Vó, eu tranquei a faculdade hoje de tarde. Meu estômago virou. Como assim trancou? Tranquei. Segunda-feira eu vou atrás de trampo. Já pensei, posso trabalhar de caixa no mercado ou na loja da Marisa, eles estão contratando. A gente se vira, vó. A senhora não vai ficar na rua. Ela falou isso olhando para frente, segurando a mala com as 2 mãos, o queixo firme. Mas eu vi o canto do olho dela brilhar. Ela estava engolindo o choro. 22 anos. Faltava 1 ano e meio para se formar. Sonho dela desde os 15, ser professora de alfabetização, e ela tinha acabado de jogar isso fora por mim, enquanto 3 adultos donos de loja não tinham um sofá. Sentamos no ônibus. Júlia insistiu que eu ficasse no banco de fora, para eu não bater a perna na janela. Detalhe bobo, mas era isso. Cuidado nos detalhes. Vó, a kitnet é pequenininha, mas tem geladeira e o chuveiro é bom. A senhora dorme na cama, eu arrumo um colchonete no chão. Júlia, eu não vou tomar teu espaço. A senhora não tá tomando nada. A senhora me criou quando minha mãe não tinha cabeça para isso. Lembra? Eu morava com a senhora. A senhora que me levava na escola, fazia meu lanche, me ensinava a ler. Ela segurou minha mão. A dela quente, suada. A minha gelada, seca. Agora é minha vez, vó. Eu olhei pela janela para ela não ver minha cara. Santos à noite. Prédios com luz acesa, gente voltando do trabalho, vida seguindo. E eu ali, fingindo ser uma coitada, testando quem prestava. Mas não era só teste. Eu precisava ter certeza. Certeza de que Júlia era diferente. Porque o que eu ia fazer nos próximos dias, precisava de alguém do meu lado que não me apunhalasse pelas costas. A kitnet ficava num prédio velho de 3 andares, sem elevador. Subimos devagar. Júlia carregou minha mala, eu segurei no corrimão de ferro frio. Cheiro de comida de outras casas, barulho de novela na TV do vizinho. Quando ela abriu a porta, acendeu a luz. 18 metros quadrados. Cama de solteiro encostada na parede, uma mesinha com cadeira plástica, fogão de 2 bocas, geladeira pequena que fazia um ronco constante. Mas estava limpo, organizado. Tinha um vasinho com suculenta na janela. Tinha amor ali. Seja bem-vinda, vó. Ela sorriu, daquele jeito cansado, mas verdadeiro. Eu abracei minha neta e pensei, eu não queria testar você, Júlia, mas eu precisava ter certeza de que ainda existe gente nesse mundo. Naquela noite, enquanto Júlia dormia no colchonete que ela insistiu em armar no chão, eu fiquei na cama dela, olhando para o teto com infiltração. Minha bolsa do lado. Dentro dela, uma pasta. Uma pasta com documentos que ninguém sabia que eu tinha. Extratos, escrituras, contratos, transferências, 2.300.000 reais sumidos do meu patrimônio em 18 meses. E um nome circulado em vermelho, Evandro. Júlia não sabia, mas ela tinha acabado de me salvar de 2 formas, me dando abrigo e me dando a aliada que eu precisava para recuperar tudo que me roubaram. 3 da manhã. Eu não conseguia dormir. Júlia respirava pesado no colchonete, um braço jogado para fora do lençol fino. O ronco da geladeira era o único som, junto com um cachorro latindo lá longe. Levantei devagar, pisando no chão frio de cerâmica. Fui até minha bolsa. Aquela de couro marrom puído que eu carregava há 15 anos. Abri o zíper devagar, rezando para não fazer barulho. A pasta estava ali,
papel pardo, elástico vermelho. Sentei na cadeira plástica da mesinha, acendi o abajur pequeno que Júlia usava para estudar. Luz fraca, mas suficiente. Abri a pasta. Primeira folha. Extrato bancário da minha conta poupança. Saldo atual, 340 mil. Era verdade, mas tinha uma anotação minha a lápis na margem. Antes, 1.100 mil. Cadê 760? 000? Segunda folha. Escritura do Galpão da Pinheiros. Aquele que meu Toninho comprou em 2003, quando o bairro ainda era mato. Hoje valia 1,2 milhão fácil. A escritura estava em meu nome, mas tinha uma cópia grampeada atrás. Uma escritura nova, mesma propriedade. Transferida para Evandro Campos Souza. Data, 3 semanas atrás. Assinatura, Marlene Ferreira dos Santos. Eu passei o dedo na assinatura. Perfeita, igualzinha à minha letra. Mas eu nunca assinei aquilo. Minha mão começou a tremer. Não de medo, de uma raiva tão funda que dava vontade de gritar. Mas eu mordi o lábio e continuei. Terceira folha. Comprovante de venda de um apartamento no Gonzaga que eu alugava. Vendido por 580 mil reais. Comprador, empresa fantasma. Dinheiro. Sumiu. Quarta folha. Transferência de 200 mil reais da minha conta para a conta da loja de autopeças do Paulinho. Autorização com minha assinatura, que eu também nunca dei. Peguei a caneta vermelha que estava na pasta. Comecei a circular. Nomes, datas, valores. Evandro. 3 movimentações, 1.520 mil reais no total. Paulinho. 2 movimentações, 480 mil reais. Rodrigo. 1 movimentação, 300 mil reais. Total desviado, 2.300 mil reais. Eu tinha juntado aquilo a vida inteira, trabalhando de costureira quando o Toninho estava na estrada. Economizando cada centavo depois que ele morreu. Investindo em imóveis pequenos, alugando, reinvestindo. E meus genros, os maridos das minhas filhas, estavam me roubando como se eu já tivesse morrido. Pior, estavam falsificando minha assinatura. Isso não era ganância. Era crime. Encostei as costas na cadeira. O corpo doía. Aquela dor surda nas juntas, de ficar tensa demais. Passei a mão no rosto. Pele fina, seca. Reparei que minhas mãos estavam cheias de manchas de velhice. Quando foi que eu fiquei tão velha a ponto de virarem invisível para a própria família? Olhei para Júlia dormindo. Ela tinha virado para o lado, a mão debaixo do rosto. Tão nova. Tão limpa. Senti vontade de acordar ela e contar tudo. Mas não. Ainda não. Porque se eu contasse agora, Júlia ia querer ir na polícia, fazer escândalo, boletim de ocorrência. E eu não queria isso. Eu queria que eles se expusessem completamente. Peguei o caderninho preto que eu tinha trazido. Abri numa página em branco. Escrevi. Plano, 7 dias. Dia 1, já fiz. Testei quem viria me buscar. Dia 2 a 6, ficar quieta. Deixar Evandro achar que tá seguro. Dia 7, confronto. Fechei o caderninho. Guardei a pasta de volta na bolsa, voltei para a cama. Deitei de lado, olhando para a parede com infiltração. Uma mancha de umidade tinha formato de nuvem. Júlia mexeu no sono, murmurou alguma coisa. Puxei o lençol dela que tinha escorregado, cobri o ombro dela direito. E foi aí que eu entendi uma coisa. Eu não estava fazendo isso só por dinheiro. Eu estava fazendo porque precisava saber se ainda existia gente decente nessa família. E Júlia era a prova de que sim. Fechei os olhos. Amanhã de manhã, eu ia fazer café para minha neta, ia fingir ser uma velhinha confusa e perdida. Mas por dentro, eu já era uma caçadora. E meus genros não faziam ideia do que estava vindo. No dia seguinte, Júlia acordou cedo. 6:30 da manhã, ainda estava escuro lá fora. Vó, vou no mercado comprar pão e umas coisas. A senhora quer alguma coisa? Ela estava com o cabelo molhado do banho, cheiro de sabonete barato enchendo a kitnet. Vestiu uma calça jeans velha e uma blusa de manga comprida. Pegou a bolsa de pano. Não precisa, filha. Não gasta dinheiro comigo.
Vó, para, eu compro e pronto. Ela me deu um beijo na testa. Saiu. A porta fechou com um clique. Fiquei sozinha. Sentei na beirada da cama, olhando para o celular dela em cima da mesinha. Um Samsung velho, tela rachada no canto, carregando no fio. Eu não sou de mexer em coisa dos outros. Minha mãe sempre dizia: quem procura, acha. E às vezes é melhor não achar. Ah, mas alguma coisa no meu peito, uma intuição, me empurrou. Levantei. Fui até a mesa, peguei o celular, desbloqueado. Júlia nunca botava senha, dizia que não tinha nada para esconder. Abri o WhatsApp dela, meu coração batendo mais rápido. Aquela sensação de estar fazendo algo errado, mas necessário. Desci a lista de conversas, grupos de faculdade, grupo da República Antiga, e lá embaixo, netos e tios, cliquei. A última mensagem era de ontem, 10 da noite, enquanto eu estava na rodoviária. Evandro. Gente, a Marlene ligou aqui pedindo abrigo. Falei que estava em obras. Paulinho. Aqui também. Inventei que o Pedrinho estava doente, cac. Rodrigo. Eu disse que a sogra estava internada. Ela acreditou. Minha boca secou. Continuei lendo. As mensagens eram de 2 dias antes. Evandro. Temos que internar a véia antes que ela doe tudo para a igreja ou assine besteira. Ela tá ficando gagá. Semana passada perguntou 2 vezes a mesma coisa. Paulinho. Já falei com um médico amigo meu. Laudo de demência sai em 1 semana. É só levar ela em 2 consultas e pronto. Rodrigo. Evandro. Aí a gente pede interdição. Fica tudo mais fácil para administrar o patrimônio dela. Camila, minha filha mais velha, mulher do Paulinho. Mas ela tá bem, Paulinho. Não é exagero? Paulinho. Amor é para proteger ela. E para proteger a gente também. Herança antecipada, entende? Patrícia, minha filha do meio, mulher do Evandro. Eu acho certo. Minha mãe sempre foi cabeça dura, nunca ouviu ninguém. Melhor a gente cuidar do dinheiro dela antes que ela faça besteira. Minha visão embaçou. Não de lágrima, de pressão na cabeça. Sentei na cadeira plástica antes de cair. Minhas pernas estavam bambas, aquela fraqueza que sobe das panturrilhas e toma conta. Coloquei a mão no peito. Respiração curta. Eles queriam me internar, forjar laudo médico, me declarar louca. Para pegar o que era meu. Voltei pro celular. Continuei lendo. Evandro, o galpão já tá quase transferido. Falta só ela assinar mais um papel. Paulinho. E o apartamento do Gonzaga? Conseguiu? Evandro. Vendido. 580 já caiu. Rodrigo. Vocês são foda, mano. Eu só consegui transferir os 300 da poupança dela. Eu li aquilo 3 vezes. Eles estavam rindo, planejando, juntos. Não era só Evandro, eram os 3. E minhas filhas, pelo menos 2, sabiam. Senti um gosto amargo na boca. Bile subindo. Levantei rápido, fui até a pia minúscula, abri a torneira, bebi água direto da mão. Gelada. Respira, Marlene. Respira. Peguei meu celular velho, aquele tijolão que mal tirava foto. Mas tirava. Voltei pro celular da Júlia. Fotografei. Todas as mensagens, uma por uma. A mão tremendo, mas firme o suficiente para ficarem legíveis. Guardei meu celular de volta na bolsa. Apaguei meu rastro no WhatsApp da Júlia. Coloquei o celular dela de volta na tomada, exatamente como estava. Sentei na cama. Fiquei olhando para as minhas mãos. Velhas, cheias de veias saltadas, unhas curtas, sem esmalte, mãos que trabalharam a vida toda, e pensei, eu não queria acreditar que meus genros eram ladrões, mas o pior é saber que minhas filhas deixaram. Patrícia tinha chamado eu de cabeça dura. Camila tinha duvidado, mas aceitado. Só a Renata, a caçula, não tinha falado nada no grupo. Ouvi a chave na porta. Júlia voltando. Limpei o rosto rápido, forcei um sorriso. Vó, olha, comprei pão francês quentinho e Toddy. A senhora gosta, né? Ela entrou com a sacolinha sorrindo. Tão inocente,
tão longe de imaginar o que a família dela estava fazendo. Gosto sim, filha. Obrigada. Tomamos café juntas. Júlia passou manteiga no meu pão. Eu fingi normalidade. Mas por dentro eu já não era mais a velha confusa que eles achavam. Eu era uma bomba prestes a explodir. E agora eu tinha prova. Quarto dia na kitnet. Quinta-feira de tarde. Júlia tinha ido para a biblioteca da prefeitura buscar uns livros. Disse que ia aproveitar enquanto ainda tinha a carteirinha de estudante válida. Eu estava sozinha, esquentando sopa de pacotinho no fogão, quando a campainha tocou. 2 toques curtos. Estranhei. Ninguém sabia que eu estava ali. Desci as escadas devagar, segurando no corrimão. Joelho esquerdo reclamando a cada degrau. Abri a porta do prédio. Era o Murilo, meu contador. 55 anos, cabelo grisalho penteado para o lado, camisa social azul clara suada embaixo do braço. Ele segurava uma pasta de couro marrom, daquelas grandes que pareciam pesar. Seu Murilo? Dona Marlene, graças a Deus achei a senhora. Ele estava ofegante, como se tivesse subido correndo. Como o senhor soube que eu estava aqui? A Júlia postou um stories ontem. Localizou São Vicente. Eu liguei para ela, ela me passou o endereço. Ele limpou a testa com um lenço de pano. Mania antiga dele. Sempre carregava um lenço no bolso, desde os tempos que atendia meu Toninho. Senti um aperto no estômago. Murilo era contador da família fazia 30 anos. Homem sério, certinho. Foi ele que me ajudou a organizar a herança quando o Toninho morreu. Foi ele que me ensinou a investir os aluguéis. Mas agora eu não sabia mais de quem confiar. Sobe, seu Murilo, mas o elevador não funciona. Tudo bem, dona Marlene, eu subo. Subimos. Ele respirava pesado. Eu ouvia o coração dele batendo rápido. Ou era o meu. Não sabia mais. Chegamos na kitnet. Ele olhou em volta sem disfarçar o espanto. A senhora tá morando aqui? Por enquanto, a Júlia me acolheu. Ele balançou a cabeça, mas não disse nada. Sentou na cadeira plástica, abriu a pasta em cima da mesinha. Tirou um maço de papéis, contrato, escritura, carimbos. Dona Marlene, eu preciso que a senhora assine hoje a transferência do galpão da Pinheiros. A voz dele saiu cansada. Não tinha empolgação. Era obrigação. Meu sangue gelou. Que transferência? A senhora não lembra? O Evandro... Ele disse que a senhora prometeu transferir o galpão para quitar a dívida dele com o fornecedor. Ele está sendo processado, dona Marlene. Se não assinar, ele perde a loja. Eu sentei na beirada da cama, devagar. Peguei os papéis. Valor do galpão estimado, R$ 1.200.000. Transferência gratuita. Doação. Para Evandro Campos Souza. Seu Murilo. Eu não lembro de ter prometido nada. Ele suspirou fundo. Passou a mão no rosto. Olhou para mim com aqueles olhos fundos, cansados. Dona Marlene, com todo respeito, a senhora anda esquecida. Semana passada a senhora me ligou 3 vezes perguntando a mesma coisa. Mentira, eu nunca liguei. O Evandro tá dizendo que a senhora tá confusa, que às vezes repete as coisas, ele tá preocupado. Preocupado. Repeti a palavra devagar, sentindo o gosto dela. Murilo colocou a caneta na minha frente. Assina aqui, dona Marlene. É pro bem da família. Peguei a caneta. Minha mão tremia, mas não de confusão. Olhei pro papel, pro espaço da assinatura, e tive uma ideia. Assinei, mas assinei errado. De propósito, em vez de Marlene Ferreira dos Santos, escrevi Maria Lene Santos. Letra trêmula, bambinha. Como se eu realmente tivesse esquecido meu próprio nome. Murilo pegou o papel, olhou rápido, guardou na pasta. Nem conferiu. Levantou, já indo embora. Obrigado, dona Marlene. A senhora fez a coisa certa. Ele desceu as escadas. Eu fiquei na porta, ouvindo os passos dele sumirem. Fechei a porta devagar. Encostei nela. Respirei. Agora eu sabia.
Se Murilo fosse honesto, ia perceber a assinatura errada e voltar. Se fosse cúmplice de Evandro, ia levar o documento assim mesmo, achando que eu era boba. Eu tinha acabado de armar uma armadilha, e em 24 horas eu saberia de que lado meu contador de 30 anos estava. Ai, Camá! Júlia voltou da biblioteca 2 horas depois. Jogou a mochila no chão e ficou parada na porta, me olhando. Vó. A voz dela saiu diferente, grave, controlada. Que história é essa de galpão? Meu estômago apertou. Ela tinha encontrado o Murilo na rua? Ele tinha contado? Que galpão, filha? Para, vó, para de fingir. Ela cruzou os braços, os olhos vermelhos. O porteiro me parou embaixo, disse que subiu um senhor com pasta. Eu liguei pro Murilo. Ele me contou. Transferência de um galpão de 1.200.000 reais. Vós, a senhora tem dinheiro? Silêncio. O ronco da geladeira encheu o espaço entre a gente. Sentei na beirada da cama. Júlia ficou de pé, esperando. As mãos dela tremiam. De raiva ou de medo, não sei. Respirei fundo. Tenho. A palavra saiu pequena, mas pesada. Júlia passou a mão no rosto. Soltou uma risada curta, sem alegria. Quanto? Júlia. Quanto, vó? Levantei, peguei minha bolsa, tirei um extrato bancário. Não o da pasta secreta. Um que eu tinha imprimido semana passada, no caixa eletrônico. Entreguei para ela. Júlia leu, os olhos correndo as linhas, boca entreaberta. 340.000 reais. Ela leu em voz alta. Olhou para mim. A senhora tem 340.000 reais na poupança? Tenho. E mais 3 imóveis alugados, rendendo 8.700 por mês. Júlia sentou na cadeira plástica. As pernas dela pareciam ter amolecido. Ela segurou a cabeça com as 2 mãos. Eu tranquei a faculdade por nada. A voz dela quebrou. Não foi por nada, Júlia. Foi, ela gritou, e foi a primeira vez que eu vi minha neta gritar comigo. Eu achei que a senhora estava na rua, achei que tinha perdido tudo. Eu ia trabalhar de caixa de mercado, vó. Eu estava disposta a largar meu sonho. Ela chorou, daquele jeito feio, soluçando, limpando o rosto com as costas da mão. Eu me ajoelhei na frente dela. O joelho doeu, aquela fisgada aguda, mas ignorei. Segurei as mãos dela. Júlia, olha para mim. Ela olhou. Olhos inchados, rosto molhado. Eu precisava saber quem ainda me ama de verdade, não o dinheiro que eu tenho. Eu. A senhora mentiu para mim, vó. Menti, e eu vou te explicar o porquê, mas antes, me responde uma coisa. Apertei as mãos dela. Se eu tivesse falado que eu tinha dinheiro, você teria vindo me buscar? Claro que sim. E teria trancado a faculdade? Ela ficou quieta, pensando. Não. Pois é, você veio porque me ama. Não porque eu tenho conta no banco. E isso vale mais que qualquer escritura. Júlia limpou o rosto com a manga da blusa. Respirou fundo, daquele jeito entrecortado de quem chorou muito. Mas por que a senhora disse que foi despejada? Isso é loucura, vó. Levantei devagar, o joelho reclamando. Sentei na cama. Porque alguém tá roubando de mim, Júlia. O silêncio voltou. Mas era diferente agora. Era a tensão. Tá sumindo dinheiro, movimentações que eu não fiz. Imóveis vendidos sem autorização. E tem gente da família envolvida. Quem? Olhei para ela. Ainda não tenho certeza de todos, mas eu vou descobrir. Júlia se levantou. Pegou um copo na pia, encheu de água, me trouxe. Bebe, vó. Bebi. Água gelada, descendo e acalmando aquele nó na garganta. Ela sentou do meu lado na cama. A senhora não tá sozinha, tá bom? Eu vou te ajudar. Encostei a cabeça no ombro dela. Senti o cheiro de biblioteca, papel velho e poeira boa. Eu sei, filha, eu sei. O que eu não disse a ela, o que eu ainda guardava, era que o patrimônio total não era 300 mil, era 4.600.000 reais.
e metade já tinha sumido. Sábado, 7º dia. O celular tocou de manhã. Número do Evandro. Atendi no viva voz, com Júlia do lado. Alô, sogra? Tudo bem? Olha, a gente estava aqui conversando e... Que tal um churrasquinho hoje? Lá em casa. Família toda reunida. Sentimos saudade. Júlia me olhou com aquela cara de: Você vai? Fiz sinal para ela ficar quieta. Ah, Evandro, eu não sei, tô meio cansada. Nada disso, sogra. Vem sim. A Patrícia tá morrendo de saudades. E a gente precisa conversar umas coisas, né? Sobre a senhora, sobre o futuro. Sobre o futuro, como se eu fosse um problema a ser resolvido. Tá bom, que horas? 12:00. Mando buscar a senhora? Não precisa, a Júlia me leva. Desliguei. Júlia cruzou os braços. Vó, isso é armação. Eu sei. Por isso eu vou. Chegamos 12:15. Casa do Evandro em Praia Grande. Sobrado de 3 quartos, churrasqueira na área externa, portão automático. Tudo construído com meu dinheiro. Ele tinha pedido emprestado 200 mil para investir na loja 5 anos atrás. Eu dei sem cobrar juros. Ele disse que ia devolver. Nunca devolveu. Agora eu sabia por quê. Para que devolver se dá para roubar o resto? Tocamos a campainha. Evandro abriu, sorriso largo demais. Sogra, Júlia, entra, entra. Cheiro de carne na churrasqueira, som de pagode baixinho, vozes na área. Entramos. Tava todo mundo lá. Paulinho e Camila, minha filha mais velha. Rodrigo e Renata, a caçula. Patrícia, a do meio, esposa do Evandro. E mais, os netos pequenos correndo, barulho de criança, bexiga estourando, clima de festa, muito sorriso, muita risada forçada. Patrícia veio me abraçar. Mãe, como a senhora tá? Senti o corpo dela rígido. Abraço de protocolo, sem calor. Tô bem, filha. Que bom. A gente estava preocupado. Preocupado. Todo mundo preocupado. Sentei numa cadeira de plástico. Júlia ficou do meu lado, tensa como uma corda de violão. Evandro trouxe cerveja para ela, guaraná para mim. Pra senhora, sogra, geladinho. Aceitei. Fingi um gole. Paulinho tava na churrasqueira, virando a carne. Boné do Corinthians, chinelo, bermuda, gesticulando largo, falando alto com Rodrigo sobre futebol. Normalidade ensaiada. Comemos. Farofa, vinagrete, pão de alho. A carne estava boa, mas descia mal. Meu estômago embrulhado, aquela sensação de quando você sabe que tem cobra na grama. No meio do almoço, Evandro bateu o copo na mesa. Levantou. Gente, só um minutinho. Eu queria falar uma coisa importante. O pagode baixou de volume. Todo mundo olhou. A gente estava conversando aqui, né? Sobre a sogra. Meu coração acelerou. E a gente vê que a senhora tá meio cansada. É natural, né? A idade chega para todo mundo. Ele sorriu, bonachão. Então a gente pensou... A senhora não quer morar num lugar mais... estruturado? Júlia apertou minha mão embaixo da mesa. Como assim, Evandro? Paulinho se meteu. Tipo assim, tia Marlene. Um lugar com enfermeira, médico, atividades, para a senhora descansar de verdade, sem preocupação. Rodrigo completou. Tem uma clínica muito boa em Guarujá. A gente foi visitar. Limpinha, arejada, comida caseira. A gente paga, tia. É para a senhora ficar bem. Clínica. Eles queriam me internar. Olhei para o rosto de cada um. Evandro, de pé, com aquele sorriso de vendedor. Paulinho, com a espátula na mão, desviando o olhar. Rodrigo, mexendo no celular, fingindo naturalidade. E minhas filhas. Camila olhava para o prato. Patrícia me encarava, queixo erguido, como se estivesse fazendo um favor. Renata tinha lágrimas nos olhos, mas não falava nada. Júlia explodiu. Vocês querem internar minha avó? Júlia, calma. Evandro ergueu as mãos. Não é internação, é cuidado. Cuidado? Júlia levantou.
Vocês nem atenderam o telefone quando ela precisou. Silêncio de constrangimento. Foi aí que eu falei. Voz baixa, mas firme. Deixa eu pensar. Mas antes, cadê o Murilo? Quero tirar uma dúvida sobre uns papéis. Evandro ficou branco. Tipo branco de quem levou um soco no estômago e tá tentando esconder. Murilo? Por quê, sogra? Porque ele veio me visitar. Pediu para eu assinar uma transferência, do galpão da Pinheiros. O barulho das crianças brincando sumiu. Ou foi minha audição que falhou? Não sei. Paulinho largou a espátula. Rodrigo parou de mexer no celular. Patrícia engasgou com a cerveja. A senhora assinou? A voz de Evandro saiu rouca. Sorri. Aquele sorriso pequeno de avó que sabe das coisas. Assinei. Por quê? Tem problema? Evandro respirou fundo. Recuperou o sorriso. Não, não. Que bom. É que... é tudo para a senhora ficar tranquila, né? Tranquila. Ele acabara de confirmar que sabia da transferência. Levantei da cadeira. Júlia me ajudou. Obrigada pelo churrasco, mas eu vou embora. Mãe, espera. Patrícia tentou segurar meu braço. Olhei nos olhos dela. Olhos da minha filha, que eu segurei no colo, que eu ensinei a andar, e vi uma estranha. Me solta, Patrícia. Ela soltou. Saímos, Júlia e eu, em silêncio. No Uber de volta, eu pensei. Eu não queria acreditar que meus filhos me entregariam assim, mas agora eu sei que eles já me enterraram. E amanhã eu ia provar que morto também levanta. Segunda-feira de manhã, 8h30. Eu e Júlia na fila do cartório do centro de Santos. Aquele cheiro de papel velho, café requentado, ar-condicionado mofado, gente impaciente mexendo no celular, senha eletrônica apitando. Peguei a senha, 347. Sentamos naquelas cadeiras de plástico duro, encostadas na parede. Júlia estava nervosa, balançava a perna sem parar, aquele tique de ansiedade. Vó, e se não achar nada? Vai achar. Minha barriga roncou. Não tinha tomado café direito, só um gole de água, estômago revirado desde ontem. Senha 347, guichê 5. Levantamos. Fomos até o guichê. A moça era jovem, cabelo preso, unhas feitas. Crachá. Fabiana. Bom dia, preciso de segunda via de escritura. Galpão na Rua Pinheiros, 428. Ela digitou. Clique, clique, clique no teclado. CPF da senhora? Passei. Mais digitação. Ela franziu a testa. Dona Marlene, a senhora transferiu esse imóvel há 6 dias. Dia 10 de janeiro. 6 dias. 2 dias antes de eu fingir o despejo. Meu sangue gelou. Como assim transferir? Fabiana virou o monitor para mim. Tá aqui, ó. Transferência para o senhor Evandro Campos Souza. Reconhecimento de firma. Tudo certinho. Júlia se inclinou, lendo a tela comigo. Quero ver o documento. A assinatura. Fabiana clicou. Imprimiu. Entregou. Peguei o papel com as 2 mãos. Elas tremiam. Ali estava. Escritura de transferência. Data: 10 de janeiro de 2026. Imóvel: Galpão Rua Pinheiros, 428. Valor: 1.200 mil. Transferência: gratuita, doação. E lá embaixo, minha assinatura. Perfeita, caprichada, cada curva da letra M, cada traço do S. Igualzinha. Mas não era a que eu tinha feito com o Murilo. Aquela tinha sido errada de propósito. Maria Lene Santos, trêmula. Essa aqui era perfeita. Eles tinham falsificado antes do teste, antes de tudo. Júlia pegou o papel da minha mão. Vó, essa assinatura é da senhora? Não. Fabiana piscou, confusa. Como não? Eu nunca assinei isso. Isso é falsificação. A moça ficou sem graça. Olhou para o papel, para mim, para o papel de novo. A senhora tem certeza? Porque o reconhecimento de firma foi feito no cartório da Praia Grande, com RG e tudo. Meu RG, que eu guardo na bolsa. Mas Patrícia tem cópia. Ela precisou quando eu assinei como avalista do apartamento dela, anos atrás. Respirei fundo.
Aquela dor no peito, aperto, falta de ar. Quero cópia autenticada dessa escritura. Agora. Sim, senhora. Só um momento. Fabiana saiu para os fundos. Júlia me segurou pelo braço. Vó, senta, a senhora tá pálida. Sentei numa cadeira ali perto, cabeça rodando, boca seca, aquele gosto metálico. Júlia se ajoelhou na minha frente, segurou minhas mãos. Respira, vó. Devagar. Respirei. Olhei para ela. Eles me roubaram antes mesmo de eu testar eles, Júlia. Eu sei. A voz dela saiu embargada. Eu sei. Fabiana voltou. 3 vias autenticadas. R$50 de taxa. Paguei. Saímos do cartório. Sol forte lá fora, meio-dia chegando. Barulho de ônibus, buzina, gente vendendo água na calçada. Sentamos num banco de praça. Árvore dando sombra. Pombo ciscando perto. Júlia abriu a mochila, me deu uma bala de hortelã. Come, vó, ajuda com o enjoo. Chupei a bala. Gosto de menta, fresco. Fechei os olhos, pensei. Eu achei que estava testando quem me amava. Mas a verdade é que eles já tinham me apunhalado pelas costas antes mesmo de eu ligar. Júlia olhou para a escritura de novo. Vó, com isso aqui a gente vai na polícia, né? Isso é crime. Falsificação, estelionato. Não. Como não? Ainda não. Abri os olhos. Ainda falta saber quem mais está envolvido. Quem mais? O Evandro já tá. E o Murilo? E minhas filhas? E os outros 2? Júlia ficou quieta. Levantei. Guardei as escrituras na bolsa. Comecei a andar. Vó, para onde a gente vai? Parei. Virei para ela. Eu vou falar com o Murilo e ele vai me dizer a verdade. Ou vai preso comigo. Ah, tal! Liguei pro Murilo do orelhão da praça. Sim, orelhão. Ainda existem alguns e eu queria que ele não tivesse meu número salvo aparecendo na tela. 3 toques. Alô? Seu Murilo, é a Marlene. Preciso falar com o senhor. Hoje. Silêncio do outro lado. Daqueles que duram 2 segundos, mas parecem 10. Dona Marlene, eu tô meio ocupado hoje. Não foi pedido, Murilo. Foi convocação. Café do Edinho, Avenida Ana Costa, 2 horas. Desliguei antes dele responder. Chegamos 1:50. Café do Edinho era daqueles antigos, de balcão de fórmica, cadeira de ferro, cheiro de café coado misturado com bolo de fubá. Ventilador de teto barulhento girando devagar. Sentei numa mesa do fundo. Júlia ficou numa mesa perto, de costas, fingindo mexer no celular. Mas eu sabia que ela estava ouvindo tudo. Murilo chegou às 2:05. Camisa amarrotada, pasta de couro debaixo do braço. Olheiras fundas. Ele viu que era só eu e relaxou um pouco. Erro dele. Sentou, pediu um café. As mãos dele tremiam quando pegou a xícara. Dona Marlene, sobre aquela transferência, coloquei a escritura autenticada em cima da mesa, bem no meio, entre a xícara dele e a minha. Você sabia? Ele olhou para o papel. Ficou branco, tipo branco de quem viu fantasma. Sabia o quê? Que essa assinatura é falsa. Murilo engoliu em seco, a maçã de Adão subindo e descendo. Ele pegou o papel com a mão tremendo, leu, olhou para mim. Dona Marlene, eu achei que a senhora tinha assinado... Quando? Antes. O Evandro disse que a senhora tinha assinado numa ida ao cartório com ele. Eu nunca fui em cartório nenhum com o Evandro. Minha voz saiu baixa, perigosa. E você sabe disso. Ele largou o papel, passou a mão no rosto. Respiração pesada, rápida. Suor descendo pela testa mesmo com o ventilador ligado. Murilo. Inclinei para frente. 30 anos. Você cuidou da contabilidade do meu Toninho por 30 anos. Organizou a herança quando ele morreu. Me ensinou a investir. Eu confiei em você. Ele fechou os olhos, apertou a ponte do nariz com os dedos e desmoronou. Ele me ofereceu 40 mil. A voz saiu quebrada, fina. 40 mil reais. Disse que a senhora estava esquecida, que você estava assinando o papel errado, doando para a igreja, falando de deixar tudo para o padre.
Ele disse que era para proteger a senhora. E você acreditou. Eu precisava. Ele bateu a mão na mesa. A xícara chacoalhou. Gente virou para olhar. Ele abaixou a voz, mas os olhos estavam molhados. Meu filho tá com leucemia, dona Marlene. Tratamento particular, quimioterapia, remédio importado. O plano não cobre tudo. Eu tô devendo no cartão, devendo pro agiota. Ele chorou. Ali, no meio do café, com gente passando. Chorou feito criança. Senti um aperto no peito. Não de pena. De raiva. Raiva do Evandro por usar a fraqueza de um homem desesperado. Peguei meu celular velho, o tijolão. Botei em cima da mesa, apertei gravar. Conta tudo de novo, do começo. Murilo olhou pro celular. Pro meu rosto. De volta pro celular. A senhora tá gravando? Ou você conta, ou eu te denuncio junto com o Evandro. Falsificação de documento, formação de quadrilha, estelionato. Você vai preso, Murilo. E seu filho fica sem pai e sem tratamento. Foi cruel. Eu sei. Mas era verdade. Ele fungou. Limpou o rosto com as costas da mão. E contou tudo. Evandro tinha procurado ele 2 meses atrás. Ofereceu os 40 mil. Pediu para Murilo agilizar papelada, fazer transferências, assinar como testemunha. Disse que Marlene já tinha concordado com tudo, mas esquecia. Murilo aceitou o dinheiro. Usou no tratamento do filho, mas jurou, olhando nos meus olhos, a mão no peito, que não sabia da falsificação de assinatura. Achou que eu tinha realmente assinado em outro lugar. Desliguei a gravação, guardei o celular, olhei para ele. Homem de 55 anos, cabelo grisalho, ombros caídos, pai desesperado, cúmplice involuntário. Você vai me ajudar a consertar isso. Ele piscou. Como? Você vai reunir tudo, todos os documentos que você assinou, todas as transferências, tudo que o Evandro mandou você fazer. Você tem 24 horas. E se eu não conseguir? Encostei na cadeira, cruzei os braços. Eu entrego essa gravação para a polícia e você explica para o seu filho por que o papai vai dormir na cadeia. Não era ameaça. Era fato. Murilo tremeu, mas concordou. Levantei, paguei os 2 cafés no balcão. Saí sem olhar para trás. Lá fora, Júlia me esperava na calçada. E aí? Agora eu tenho um trunfo. Um contador arrependido vale mais que 10 advogados caros. Terça-feira, 10 da manhã. Liguei do celular da Júlia para cada um dos genros. Mesma mensagem. Reunião de família hoje, 3 da tarde, na casa do Evandro. Assunto urgente sobre minha saúde e meu patrimônio. Presença obrigatória. Quem não for, tá fora da herança. Herança, a palavra mágica. Chegamos 3h10, de propósito. Quem chega atrasado controla a sala. Murilo já estava lá. Tinha entregado uma pasta grossa de manhã com tudo. Extratos, comprovantes, e-mails, contratos. Tudo o que Evandro tinha mandado ele fazer. Eu trouxe outra pasta. A minha. Com as escrituras falsas, os prints do WhatsApp, a gravação. Evandro abriu a porta. Sorriso de plástico. Sogra, entra, entra. Todo mundo já tá aqui. Sala cheia. Evandro, Paulinho, Rodrigo, minhas 3 filhas, Patrícia, Camila, Renata. E Murilo, sentado no canto, pálido feito papel. Júlia ficou na porta, encostada, braços cruzados. Olhar de sentinela. Sentei na ponta da mesa de jantar. Coloquei as 2 pastas na frente de mim. Silêncio pesado. Ar-condicionado ligado, mas eu sentia calor. Aquele calor que sobe do peito quando a pressão sobe junto. Bom, sogra. Evandro começou, voz de vendedor. A gente marcou essa reunião para conversar sobre a clínica de Guarujá. Já separamos os papéis. É só a senhora... Senta, Evandro. Ele parou no meio da frase. Desculpa? Eu disse, senta. Eu que convoquei essa reunião, não você. Evandro sentou devagar. Olhou para o Paulinho. Para o Rodrigo. Estavam todos tensos, sem entender. Abri a primeira pasta. Tirei os extratos bancários. Um por um.
Espalhei na mesa. 2.300.000 reais. Ninguém respirou. Sumidos do meu patrimônio em 18 meses. Patrícia engoliu em seco. Continuei tirando papéis, contratos, escrituras, galpão da Pinheiros, 1.200.000, transferido pro Evandro com assinatura falsificada. Joguei a escritura na frente dele. Apartamento do Gonzaga, 580.000, vendido sem autorização. Joguei o comprovante. Transferência para a conta da loja do Paulinho, 200.000. O papel deslizou pela mesa até parar na frente dele. Paulinho olhou, ficou vermelho. Transferência para a conta do Rodrigo, 300.000. Rodrigo tentou falar. A voz não saiu. Peguei o celular, coloquei no meio da mesa. E isso aqui, mensagens do grupo de vocês, planejando me internar, forjar laudo médico, me declarar demente. Apertei o play. Minha voz gravada lendo as mensagens do WhatsApp ecoou na sala. Temos que internar a véia antes que ela doe tudo para a igreja. Laudo de demência sai em 1 semana. Herança antecipada, entende? Camila tampou a boca com a mão. Renata começou a chorar baixinho. Desliguei. Olhei para cada um. Evandro estava roxo, veias saltando no pescoço. Paulinho olhava para o chão. Rodrigo tremia. E minhas filhas? Cadê vocês nessa história? Minha voz saiu rouca. Minhas filhas, que eu carreguei 9 meses, que eu criei sozinha quando o pai de vocês morreu. Vocês sabiam? Patrícia ergueu o queixo, olhos secos. Eu sabia. Senti um soco no estômago. E deixou. Mãe, a senhora é teimosa. Nunca houve ninguém. A gente estava protegendo a senhora de... De quê? De ter meu dinheiro? De decidir minha vida? Patrícia não respondeu. Olhei para Camila. E você? Ela chorava. Balançou a cabeça. Eu suspeitava, mas não quis perguntar. Eu tinha medo de brigar, de perder o Paulinho. Preferiu me perder a perder o marido. Olhei para Renata, a caçula, meu bebê, 28 anos. Ela levantou, voz tremendo. Eu não sabia de nada. Eu não sabia, apontou para o Rodrigo. Você fez isso? Você roubou minha mãe? Rodrigo tentou segurar a mão dela. Renata empurrou. Não encosta em mim. Ela pegou a bolsa. Saiu batendo a porta. A sala ficou em silêncio de novo. Respirei fundo. Dor no peito. Pressão alta. Mãos geladas. Mas eu não podia parar agora. Vocês têm 48 horas para devolver cada centavo. Ou eu registro o boletim de ocorrência. Evandro levantou. Bateu a mão na mesa. A senhora não tem prova de nada. Essas mensagens, esses papéis, não provam. Sorri, tipo sorriso pequeno, de quem guardou o melhor para o final. Tenho, e não estou sozinha. Olhei para o Murilo. Ele levantou, voz baixa. Delação premiada, já está registrada. Evandro ficou branco, e foi aí que a porta da frente se abriu. Entrou um homem de terno cinza, pasta preta debaixo do braço, uns 45 anos, óculos de grau, barba aparada. Boa tarde. Sou o Dr. Henrique Tavares, advogado criminalista da doutora Marlene. Júlia tinha contratado ele 2 dias atrás, com o dinheiro que eu dei para ela. Evandro recuou. Que isso? A senhora contratou advogado? Dr. Henrique sentou na outra ponta da mesa. Abriu a pasta com calma irritante. Tirou documentos. Falsificação de documento público, estelionato qualificado, apropriação indébita, formação de quadrilha. Ele leu sem pressa. Penas somadas, de 6 a 12 anos de reclusão. Paulinho ficou de pé. Espera aí. A gente pode conversar, resolver isso em família? Família? A palavra saiu da minha boca dura feito pedra. Família não rouba. Família não falsifica. Família não trama para internar mãe sã em clínica. Patrícia levantou também, voz alta, irritada. A senhora está fazendo tempestade em copo d'água. A gente só queria ajudar, cuidar do patrimônio. Cuidar! Eu gritei. Primeira vez em anos. Minha voz ecoou na sala.
Vocês venderam meu apartamento, forjaram minha assinatura, roubaram 2 milhões. Patrícia ficou muda. Olhei para ela. Para a filha que eu embalei de noite quando tinha cólica, que eu ensinei a fazer conta, que eu segurei a mão no primeiro dia de aula, e vi uma mulher que escolheu o marido ladrão. Você sabia desde o começo, né? Ela não respondeu, mas o silêncio dela foi confissão. Camila soluçou, cobriu o rosto com as mãos. Mãe, eu sinto muito. Eu devia ter falado. Eu não queria estragar o casamento. Preferiu me estragar a estragar o casamento. Levantei, as pernas tremendo, mas firmes. Aquela dor no joelho ignorada. Tudo ignorado. Olhei para os 3 genros. 48 horas, 2 dias. Devolvem até o último centavo, ou o Dr. Henrique protocola a denúncia. Evandro tentou uma última cartada. A senhora tá blefando. Não vai meter os próprios genros na cadeia. Dr. Henrique sorriu. Tipo o sorriso de quem já ouviu isso 1000 vezes. A senhora... Marlene não está blefando, Sr. Evandro. Inclusive... Ele tirou outro papel. Já temos bloqueio judicial preventivo de suas contas. As 3, desde ontem. Rodrigo ficou branco. Bloqueio? Como? A gente não foi notificado. Segredo de justiça. Crimes patrimoniais contra idoso têm tratamento prioritário. Aquilo foi a gota. Paulinho partiu para cima de Murilo. Foi você, seu traíra. Você entregou a gente. Murilo recuou, encostando na parede. Voz fina. Eu não tinha escolha. Tinha sim. Você escolheu ela ao invés da gente. Eu escolhi não ir preso. Murilo gritou de volta. Meu filho tá doente, Paulinho. Eu preciso cuidar dele. Vocês me usaram, me ofereceram dinheiro sujo e agora querem que eu afunde junto? Evandro partiu para cima dele também. Dr. Henrique se levantou. Senhores, qualquer agressão será testemunhada e adicionada ao processo. Júlia entrou no meio, braços abertos. Chega! Todo mundo parou. Ela olhou para mim. Olhos vermelhos, mas voz firme. Vó, vamos embora. Eles não merecem mais 1 minuto do seu tempo. Peguei minhas pastas. Dr. Henrique guardou os documentos dele. Caminhei até a porta. Parei. Virei. Olhei para as minhas 3 filhas. Patrícia, de pé, queixo erguido, orgulhosa até no crime. Camila, sentada, chorando, mãos tremendo. Renata não estava mais lá. Tinha ido embora. Vocês tinham uma escolha. Minha voz saiu cansada. Entre ser minha filha ou ser esposa de ladrão, Patrícia escolheu. Camila... Você escolheu o silêncio. E silêncio também é escolha. Patrícia me encarou. E agora? A senhora vai me deserdar? Tirar tudo de mim? Sorri, triste. Você já se deserdou sozinha, filha. Saí, Dr. Henrique atrás. Júlia do meu lado, segurando meu braço. Lá fora, sentei no banco do Uber que Júlia tinha chamado. Fechei os olhos. Senti a mão quente da minha neta segurando a minha, gelada, tremendo. Vó, a senhora tá bem? Não tava. Meu peito doía, não de pressão, de tristeza. Mas respondi. Vou ficar. Porque eu ia. Eventualmente. Mas naquele momento eu só queria sumir. Desaparecer num lugar onde família não existisse. No dia seguinte, quarta-feira, 10 da manhã, meu celular tocou. Dr. Henrique. Dona Marlene, pode vir até meu escritório? Preciso que a senhora assine uns documentos. Fui com Júlia. Escritório na Conselheiro Nébias, 2º andar, sem elevador. Subimos devagar. Meu joelho reclamando cada degrau. Entramos. Sala pequena, mesa cheia de papéis, cheiro de café velho. Dr. Henrique não estava sozinho. Tinha 2 pessoas com ele. Um homem de uniforme, oficial de justiça pela identificação no peito, e uma mulher de tailleur preto, pasta debaixo do braço. Dona Marlene, essa é a doutora Cláudia do Ministério Público. Meu coração acelerou. Ministério Público? Dr. Henrique indicou uma cadeira. Senta, Dona Marlene.
A senhora precisa saber, o crime que cometeram contra a senhora não é só particular. É crime contra idoso, com agravante de vínculo familiar. Isso é ação pública. O Estado processa, não só a senhora. Sentei. Júlia ficou de pé atrás de mim, mão no meu ombro. Doutora Cláudia abriu a pasta. Com base na delação do Sr. Murilo Campos e nas provas documentais, conseguimos mandado de prisão preventiva para os três: Evandro Campos Souza, Paulo Henrique Lima e Rodrigo Tavares. Prisão. A palavra ecoou na minha cabeça. Eles vão ser presos? Hoje? Agora. Dr. Henrique olhou para o relógio. Polícia já deve estar nas residências. Minha boca secou. Aquela sensação de quando você ganha algo que queria, mas não sabe se devia ter querido. Júlia apertou meu ombro. Vó, a senhora tem certeza? Ainda dá pra... Dá pra o quê, Júlia? Virei para ela. Para deixar eles me roubarem de novo? Para fingir que não aconteceu? Ela ficou quieta. Peguei a caneta que Dr. Henrique ofereceu. Assinei os papéis. Autorização de representação. Confirmação de depoimento. Tudo. Minha mão tremia. Não de medo. De algo que eu não sabia nomear. Culpa. Alívio. Raiva. Tudo junto? 3 horas da tarde. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Era Patrícia. Voz histérica. Mãe, a polícia levou o Evandro. Ele tá algemado. Os vizinhos todos viram. Isso é culpa da senhora. Desliguei. Tocou de novo. Camila. Mãe, pelo amor de Deus. O Paulinho foi preso no trabalho. Na frente dos funcionários. A loja vai fechar. A gente tem 2 filhos, mãe. Desliguei. Mensagem de Renata. Mãe, o Rodrigo foi preso. Eu pedi divórcio. Obrigada por abrir meus olhos. Te amo. Essa eu respondi. Eu também te amo, filha. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na cama da kitnet, olhando para o teto. Júlia dormia no colchonete, respiração pesada. Peguei meu celular. Entrei nas notícias locais de Santos. Lá estava. 3 empresários presos por estelionato contra a idosa. Vítima é a própria sogra. Tinha foto. Evandro sendo colocado na viatura. Cara no chão, cabelo bagunçado. Fechei o celular. Encostei a cabeça no travesseiro. Cheiro de amaciante barato da Júlia. Pensei nas minhas filhas. Patrícia me culpando. Camila, desesperada. Renata, livre. Pensei nos netos pequenos, que iam crescer sabendo que o pai foi preso por roubar a avó. Pensei no Toninho. Meu marido, se ele estivesse vivo, o que ele diria? Você fez o certo, Marlene. Ou, você destruiu a família. Não sei. Nunca vou saber. Uma lágrima escorreu. Única. Quente. Limpei rápido. Não era hora de chorar. Era hora de terminar o que comecei. Porque amanhã ia ter audiência de custódia. E eu ia estar lá, olhando nos olhos de cada um deles. 3 meses depois. Fórum de Santos. Sala de audiência. Ar-condicionado barulhento, cheiro de limpeza química, banco de madeira duro. Eu sentada na primeira fila. Júlia do meu lado. Dr. Henrique à frente. Do outro lado, Evandro, Paulinho, Rodrigo, de terno emprestado, cabelo cortado, barba feita, tentando parecer respeitáveis. Tarde demais. A juíza leu a sentença. Voz firme, sem emoção. Evandro Campos Souza, 4 anos de regime semiaberto. Paulo Henrique Lima, 4 anos de regime semiaberto. Rodrigo Tavares, 3 anos e 6 meses de regime semiaberto. Pausa. Devolução integral dos valores desviados, R$ 2.300.000, com correção monetária. Total, R$ 2.420.000. Camila soluçou na fila de trás. Patrícia estava de pedra, olhando para frente. A juíza continuou. Os réus têm 90 dias para efetuar a devolução. Caso contrário, bens serão arrestados e leiloados. Bateu o martelo. Audiência encerrada. Saímos, sol forte lá fora. Calçada lotada, gente vendendo água, picolé,
ambulante gritando. Evandro passou por mim na porta. Me olhou. Aquele olhar de raiva contida, mandíbula travada. Não abaixei o olhar. Ele passou. Paulinho veio atrás. Parou. Tia Marlene, a loja vai quebrar. A gente não tem como pagar isso tudo. Devia ter pensado nisso antes. Ele baixou a cabeça. Foi embora. Rodrigo nem olhou. Passou reto. 45 dias depois. Loja de materiais de construção do Evandro. Placa de vende-se. Loja de autopeças do Paulinho. Fechado por ordem judicial. Loja de roupas do Rodrigo. Leiloada. O dinheiro veio. 2.420.000. Depositado numa conta bloqueada. Dr. Henrique me ligou. Dona Marlene, o valor está disponível. A senhora quer transferir para sua conta? Respirei fundo. Não. Como não? Quero que seja depositado num fundo educacional, em nome da Júlia e dos netos que realmente precisam. Silêncio do outro lado. A senhora tem certeza? Absoluta. Porque eu não queria aquele dinheiro de volta. Não assim, sujo de traição. Eu queria que virasse futuro. Bolsa de estudo, faculdade, livros, sonhos. 2 semanas depois. Patrícia apareceu na kitnet, sem avisar. Júlia abriu a porta. Ficou parada, sem saber o que fazer. Deixa ela entrar. Patrícia entrou. Cabelo preso, sem maquiagem, roupa simples, nada da mulher cheia de pose que eu conhecia. Ficou de pé. Eu sentada. Mãe, eu vim pedir perdão. Não respondi. Eu errei. Eu escolhi ele. E agora eu tô pagando. Ele vai ficar preso, a casa vai ser tomada, eu vou ter que trabalhar de novo. A voz dela quebrou. Eu perdi tudo. Olhei para ela. Minha filha. 42 anos. Rugas nos olhos. Cansaço. Você não perdeu tudo, Patrícia. Você escolheu. Eu sei. Ela chorou. Finalmente. Eu sei. E eu não espero que a senhora me perdoe, mas eu precisava falar. Levantei. Cheguei perto dela. Eu perdoo. Ela me olhou surpresa. Mas herança? Continuei. Você escolheu ele, agora vive com a escolha. A cara dela desmontou. A senhora vai me tirar da herança? Já tirei. Peguei um papel que estava na bolsa. Novo Testamento. Registrado em cartório 3 dias atrás. Li em voz alta. 70% do patrimônio. Júlia Ferreira Santos. 30% dividido entre Camila e Renata. Patrícia ficou branca. E eu? Você já recebeu, quando fiquei quieta enquanto seu marido roubava. Ela saiu, sem falar mais nada. Porta fechando devagar. Sentei de novo. Mãos tremendo. Júlia se ajoelhou na minha frente. Vó, a senhora não precisava ter feito isso. Precisava. Segurei o rosto dela. Não foi sobre dinheiro, Júlia. Foi sobre caráter. E pela primeira vez em meses, eu senti paz. Justiça tinha sido feita. Mas a verdadeira reviravolta, a que ninguém esperava, ainda estava guardada. 6 meses depois, Júlia se formou. Pedagogia, oradora da turma. Eu estava na primeira fila do auditório, vestido discreto, cabelo preso, orgulhosa. Quando chamaram o nome dela, gritei. Gritei mesmo, daquele jeito constrangedor de mãe em formatura. Júlia subiu no palco, pegou o diploma, sorriu para mim. E no discurso, falou. Eu quase desisti. Quase tranquei tudo por medo, mas minha avó me ensinou que família é quem fica, não quem é sangue. Chorei. Ali, na frente de todo mundo. Naquela noite, fomos jantar. Restaurante simples, self-service por quilo, suco de laranja natural. Sentamos perto da janela. Barulho de rua lá fora, ônibus passando, gente voltando do trabalho. Júlia mexia na comida. Macarrão, frango, salada, mas quase não comia. Vó, posso perguntar uma coisa? Claro. Ela largou o garfo, me olhou nos olhos. A senhora planejou tudo desde o começo, né? O despejo falso, a rodoviária, tudo.
Meu coração acelerou. Por que pergunta isso? Porque eu achei o recibo. Ela tirou um papel amassado da bolsa. Recibo de pensão em Santos. Quarto alugado por 1 semana. Data: 2 dias antes do despejo. Tinha meu nome, minha assinatura. Suspirei. Peguei o recibo. Olhei para ele. Voltei no tempo. 3 meses antes. Flashback. Eu estava no escritório do Murilo. Reunião de rotina. Ele me mostrava os extratos. Foi quando eu vi. Transferência de R$80 mil, que eu não autorizei. Murilo, o que é isso? Ele gaguejou. Disse que eu tinha autorizado. Eu sabia que não. Pedi cópia de tudo. Levei para casa, passei 3 noites acordada, investigando, cruzando datas, valores, e descobri. Não era só uma transferência, eram várias, durante meses. Alguém estava me roubando. Pensei em ir na polícia, mas não tinha certeza de quem era. Não tinha prova sólida. Então, bolei um plano, um teste. Inventei que tinha sido despejada. Aluguei quarto em pensão. Peguei mala velha do sótão. Fui para a rodoviária e liguei, para ver quem viria, quem se importava, quem era aliado. E voltando ao restaurante, olhei para Júlia. Foi tudo teatro. Ela balançou a cabeça. Risada curta, sem alegria. Você me enganou. Te testei. É a mesma coisa, vó. Não é. Segurei a mão dela em cima da mesa. Eu precisava saber se ainda existia gente decente nessa família. E você? Você provou. Júlia tirou a mão. E se eu não tivesse ido te buscar? E se eu tivesse desligado igual aos outros? Fiquei quieta. Porque essa pergunta me assombrava toda a noite. Eu teria ido sozinha na polícia. Minha voz saiu baixa, mas teria doído muito mais. Júlia olhou pela janela. Luzes da rua acendendo. Noite chegando. Às vezes eu fico pensando, se eu fiz a coisa certa, se denunciar meus tios valeu a pena, se destruir a família já estava destruída, Júlia. Eu só acendi a luz para todo mundo ver. Ela virou para mim, olhos molhados. Mas não dói? Saber que suas filhas, que a tia Patrícia... Dói. Admiti. Primeira vez em voz alta. Dói todo dia. Acordo e esqueço. Por um segundo, esqueço. Aí lembro. E dói de novo. Silêncio. Barulho de pratos, gente conversando, vida acontecendo ao redor. Respirei fundo. Mas eu não me arrependo. E era verdade. Voltamos para casa. Júlia tinha alugado um apartamento pequeno com o dinheiro do fundo. Kitnet melhor, com quarto separado. Fiquei uns dias com ela, ajudando a arrumar. Uma noite, depois que ela dormiu, peguei o caderninho preto. Aquele que eu anotava tudo. Fui até a pia da cozinha. Acendi o fogo. Botei o caderninho em cima da chama. Vi ele queimar. Páginas enrolando, virando cinza. Nomes sumindo. Evandro, Paulinho, Rodrigo. Tudo virando nada. Joguei as cinzas no ralo. Abri a torneira. Foi embora. Encostei na pia. Olhei para o reflexo no azulejo. Mulher de 72 anos. Cabelo branco. Rugas fundas. Cansada. Mas de pé. Sempre de pé. Só uma pergunta ficou. Eu fiz o teste ou o teste me fez? 1 ano depois. Quinta-feira de manhã. Sol entrando pela janela da sala de aula. Eu estava sentada no fundo, quietinha, observando. Júlia na frente. 23 alunos de 6 anos. Primeira série. Alfabetização. Ela escrevia na lousa com giz colorido. Mãe. Quem aqui ama a mamãe? Perguntou. Todas as mãozinhas levantaram. E quem aqui ama a vovó? Mais mãozinhas. Risadas. Um menino gritou. Eu amo minha avó, ela faz bolo. Júlia sorriu. Aquele sorriso verdadeiro que ilumina a sala inteira. A minha avó também faz bolo. E me ensinou que família é quem cuida da gente de verdade. Ela olhou para mim. Piscou. Meu peito apertou.
de orgulho, daqueles que machucam de tão bons. Depois da aula, fomos tomar café num boteco perto da escola. Pão na chapa, café preto, manteiga derretendo. Vó, a diretora me chamou hoje. Vão me efetivar. Concursada. Júlia! Levantei, abracei ela ali mesmo, no meio do boteco. Gente olhando, mas eu não ligava. Ela riu, daquele jeito solto, feliz. Sentamos de novo. Ela mordeu o pão. Eu só bebi o café, olhando para ela. Você realizou teu sonho, menina. Por sua causa, vó. Não, foi você que não desistiu. Ela ficou séria. Vó, a tia Camila me ligou ontem. Meu estômago apertou. Camila, minha filha mais velha, aqui ficou calada. O que ela queria? Pediu para falar com a senhora. Disse que está trabalhando agora, que o Paulinho cumpriu a pena, saiu, que eles se separaram. Fiquei quieta. Ela quer te ver, vó. Respirei fundo. Aquela dor antiga voltando, tipo dor de cicatriz que coça quando vai chover. E você acha que eu devo? Júlia segurou minha mão. Eu acho que perdão não é sobre eles, vó. É sobre a senhora. Para a senhora dormir em paz. Sábado de tarde. Praça do Gonzaga. Banco embaixo da árvore. Pombo ciscando. Camila chegou 10 minutos atrasada. Cabelo preso, sem maquiagem, roupa simples. Bolsa velha de supermercado. Nada da mulher que usava roupa de marca. Sentou do meu lado. Sem abraço. Distância segura. Mãe. Camila. Silêncio. Barulho de criança brincando. Vendedor de picolé gritando. Vida seguindo. Eu arrumei emprego. Ela falou baixinho. Caixa de farmácia. 6 da manhã às 2 da tarde. 600 por semana. 600. Ela que tinha loja, carro, casa. E os meninos? Pedrinho e Vitória tão bem, morando comigo num apartamento alugado, pequeno, mas é nosso. Ela limpou o nariz com as costas da mão. Gesto de cansaço. Eu pedi divórcio do Paulinho. Não, não dá mais. Olhei para ela. Minha filha. Rugas nos olhos, mãos ásperas de quem voltou a trabalhar. Eu errei, mãe. A voz dela quebrou. Eu fiquei quieta, eu deixei. Eu tinha medo de ficar sozinha, de perder ele. E no fim, perdi tudo mesmo. Ela chorou, daquele jeito feio, soluçando. Eu não abracei, ainda não, mas falei. Você perdeu o que não prestava e achou o que importa. O quê? Dignidade. Ela me olhou, olhos vermelhos, rosto inchado. A senhora me perdoa? Respirei fundo. Olhei para o céu, nuvem passando, vento fresco. Eu perdoo, Camila. Mas confiança demora para voltar. Eu sei. Ela limpou o rosto. Eu sei, e eu vou trabalhar para isso. Todo dia, se a senhora deixar. Segurei a mão dela. Pela primeira vez em 1 ano. Mão áspera, calejada, de quem trabalha de verdade. Vamos devagar. Ela apertou minha mão, forte. Obrigada, mãe. Ah, que nítido. À noite em casa, sentei na varanda do meu apartamento. Pequeno, 2 quartos, que eu comprei com parte do dinheiro recuperado. Olhei para a rua, carros passando, gente voltando do trabalho. Peguei o celular, abri as fotos. Tinha uma da formatura da Júlia. Sorriso enorme, diploma na mão. Tinha uma dos netos pequenos da Renata. Ela tinha me mandado semana passada. Não tinha nenhuma da Patrícia. Ela nunca mais apareceu. E tudo bem. Porque família, eu aprendi, não é sobre sangue. É sobre quem escolhe ficar. Quem escolhe perdoar. Quem escolhe reconstruir. Pensei naquele dia, na rodoviária. Mala velha. Caderninho preto. Ligações. Pensei em tudo que veio depois. Dor, traição, justiça. E pensei, valeu a pena? Olhei para o reflexo na janela de vidro. Mulher de 73 anos. Cabelo branco, rugas, cansada, mas inteira. Valeu. Se você chegou até aqui nessa história, obrigada. De verdade. Às vezes a gente precisa testar para saber quem presta. Às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa.
Eu fiz o que tinha que fazer. Nem todo mundo ia concordar. Nem todo mundo ia ter coragem. Mas no final eu durmo em paz. Conta pra mim nos comentários. Você faria o mesmo? Testaria sua família? Ou deixaria quieto? E se você tem alguém que te apoiou quando ninguém mais apoiou, marca essa pessoa aqui. Porque gente assim vale ouro. Dá um like se a história te tocou. Se inscreve no canal para mais histórias reais. E me conta, de onde você está assistindo isso? Ah, e uma última coisa. Semana passada recebi uma notificação no celular. Transferência suspeita de 15 mil reais detectada. Sorri. De canto. Peguei o telefone. Liguei para o banco. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que eu nunca mais vou ser roubada em silêncio.